meus queridos, tudo bem? Tudo certinho? Vamos para a nossa eletrodinâmica. Então, hoje, aula 2, a gente vai trabalhar dois conceitos muito importantes que caem muito nos vestibulares. Vocês que já vão dar uma treinada esse ano, eu sei que tá uma bagunça, eu sei que desanima, né? Mas uma hora ou outra esses vestibulares vão acontecer e eu espero que vocês façam esses vestibulares. Então, a gente vai trabalhar um assunto, galera, que costuma cair muito no Enem e muito nas provas de vestibular, que é o que a gente chama de primeira e segunda lei de Ohm. Isso faz parte da eletrodinâmica. E hoje ainda eu tenho que resolver com vocês um problema que ficou da aula anterior. Na aula anterior eu expliquei para vocês que para ter corrente elétrica precisa ter diferença de potencial. Hoje, galera, eu vou tentar fazer uma analogia com vocês para tentar explicar o que é essa diferença de potencial. Então, quando a gente tem os elétrons livres lá nos condutores elétricos, esses elétrons livres eles não se movimentam sozinhos. Você tem que dar energia para eles, para que eles tenham esse movimento ordenado e formem uma corrente elétrica. Então, eu vou poder explicar para vocês hoje como que essa corrente se forma, tá bom? Para a gente poder, galera, entender esse mecanismo, eu queria muito que vocês olhassem aqui, ó. Tá bom? Então, olhem para cá e me digam o seguinte, isso aqui é a matéria do primeiro ano. Por que essas esferinhas aqui, ó, elas não se movimentam ali naquele cano? Para pensar comigo. Por que essas esferinhas elas não se movimentam dentro do cano? Galera, a explicação é muito simples, porque todas estão no mesmo nível. Então, eu podia falar que aqui, ó, todas têm o mesmo valor de uma energia que vocês aprenderam lá no primeiro ano, chamada de energia potencial gravitacional, MGH. Então, se todas têm o mesmo valor de energia, galera, aquelas esferinhas elas não se movimentam. Então, essas pequenas massas, para que elas se movimentem, você tem que ter uma diferença de energia entre os pontos. Galera, se você subir essa parte aqui, ó, e descer essa parte, olha o que você fez, ó. Você deixou essa região com um valor de energia potencial gravitacional e essa outra região com outro valor de energia potencial gravitacional. Aí, quando você produz essa diferença de potencial gravitacional, escutaram o que eu falei? Quando você produz essa diferença de potencial gravitacional, essas esferinhas aqui, ó, elas se movimentam. Galera, acontece mais ou menos a mesma coisa com carga. Para você movimentar carga, você precisa produzir uma diferença de potencial. Só que não é uma diferença de potencial gravitacional que nem isso daqui, ó. Isso aqui é só uma analogia para vocês poderem entender. Quando a gente quer movimentar carga, eu preciso produzir uma diferença de potencial elétrico. Então, produzindo uma diferença de potencial elétrico, as cargas se movimentam. Então, galera, o que a gente viu na aula passada, quando eu expliquei para vocês diferença de potencial, vocês lembram qual era o outro nome de diferença de potencial? Qual era o outro nome? Lembraram? Tensão. Galera, você fala diferença de potencial ou tensão. Voltagem é um termo que os vestibulares não gostam mais. Então, se for uma aula discursiva, uma prova discursiva, e você escrever voltagem, os vestibulares não gostam, tá bom? Então você usa tensão ou diferença de potencial. Veja, olha que interessante aqui, ó. Você tem os elétrons livres nos condutores elétricos que tem um movimento todo desorganizado, todo desordenado. Quando você aplica uma diferença de potencial, galera, nos extremos do condutor, essas cargas aqui, ó, elas se movimentam. Tudo bem? Esse movimento de ordenado de cargas por conta da diferença de potencial é o que a gente chama de corrente elétrica. E a unidade de diferença de potencial, galera, é o volt. É o volt, que vocês viram comigo lá em eletrostática quando eu expliquei para vocês o que era potencial elétrico. Então, você cria uma diferença de potencial entre os extremos aqui e essas cargas se movimentam. Galera, essa corrente que está representada aqui, ó, é a corrente real. Não é essa que a gente vai usar durante as nossas aulas. A gente vai usar a corrente convencional durante as aulas, que é o movimento de prótons e não o movimento de elétrons. Tudo bem? E está aqui a minha bateria, que é quem é responsável por produzir essa diferença de potencial elétrico. Pessoal, só uma analogia aqui, ó, para vocês poderem entender. É um esqueminha meio bobinho assim, mas talvez vocês olhem para essa representação, fique um pouquinho mais fácil de entender. Então, quando a gente tem uma bateria, a gente tem elétrons livres lá. Quando a gente tem um condutor, a gente tem elétrons livres, mas esse movimento desorganizado, galera, a gente não pode chamar de corrente elétrica. Quando você pegar esse polo da bateria aqui, tá vendo? Ó? Quando você ligar esse polo da bateria aqui
nesse ponto, você vai produzir um movimento ordenado de cargas. Esse movimento ordenado de cargas, galera, olha lá, ó. Isso aqui é uma corrente elétrica agora, tá bom? Então veja, esse sentido aqui é o sentido real. A gente não usa esse sentido, a gente usa o sentido contrário, que é como se fosse com cargas positivas, que é o sentido não convencional. Tudo bem? Então é só para vocês fazerem terem uma ideia do que acontece quando vocês ligam uma bateria num circuito. Tudo bem? Outra coisa, pessoal, essa aqui é a corrente que a gente vai usar, ó. Então essa aqui é a corrente convencional. E o papel da bateria num circuito é manter essa corrente aqui, ó, circulando o circuito. Então nós temos aqui uma bateria ou uma pilha, nós temos aqui uma corrente no sentido convencional, e essa corrente vai sair do polo positivo e vai em direção ao polo negativo. E o que essa bateria está aplicando aqui no meu circuito, galera? Está aplicando uma diferença de potencial, uma DDP. Então essa DDP aqui é medida em volt. Então quem passa, galera, aqui é a corrente elétrica. Quem faz com que essa corrente elétrica exista é a tensão, é a diferença de potencial. Beleza? Tranquilinhos? Bom, agora pensa comigo o seguinte, eu vou voltar aqui esse slide. Galera, isso que está em vermelho é como se fossem fios condutores. Por onde a corrente elétrica está passando, né? Você veja uma casa, um prédio, ele é lotado, cheio de fios por onde a eletricidade vai passando, onde a corrente elétrica vai passando. A pergunta é simples. É fácil, galera, essa passagem de corrente elétrica pelos condutores? Lógico que não, não é fácil, galera. Então, os condutores, eles apresentam uma coisa que a gente chama de resistência elétrica. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, são átomos. Esses verdinhos aqui, ó, são elétrons livres que apenas os condutores de eletricidade possuem. Isolante elétrico não tem, galera, elétrons livres. Então, quando esses elétrons livres atravessam ou passam aqui, ó, pelos átomos, galera, eles vão se chocando contra a rede cristalina. Então existe uma certa oposição à passagem de corrente elétrica. Essa oposição à passagem de corrente elétrica a gente chama de resistência elétrica, galera. Então não se assustem com resistência elétrica. Só vocês pensarem o seguinte: os elétrons eles têm que passar entre os átomos do material. Então eles passam pelos condutores. Então, quando a gente pega um condutor, galera, os elétrons estão passando aqui. E eles se chocam, esses elétrons, eles têm contato com toda a rede cristalina desse metal. Então, essa rede oferece uma certa resistência à passagem desses elétrons. Essa resistência à passagem dos elétrons, a gente chama de resistência elétrica, que eu vou representar pela letra R. Galera, e se a gente juntar essas três coisas no mesmo bolo, quer dizer, a corrente que está passando, a tensão, que é quem cria condições para que os elétrons se movimentem. E essa oposição à passagem dos elétrons, que é a resistência, a gente chega numa coisa chamada de primeira lei de Ohm, galera. Por que primeira lei de Ohm? Ohm foi um cientista, um físico, que estudou todo esse processo aí, tá bom? E aí, galera, a resistência elétrica eu vou chamar pela letra R, e a unidade de resistência elétrica vai ser esse Ohm aqui. Então, você veja, você já tem três unidades que são bem diferentes para você. Corrente, que é ampere, tensão, que é volt, e resistência, que é ohm. E aí, galera, qual é a definição de resistência? Então, preste atenção. Quando você pega um condutor aqui, ó, e você aplica uma diferença de potencial entre os extremos desse condutor, esse condutor vai ser atravessado por uma corrente. A resistência, galera, é uma constante de proporcionalidade que vem aqui, ó, da divisão entre a tensão e a corrente. Então, se você dividir tensão pela corrente, o que você encontra? A resistência. Galera, é muito difícil escrever a fórmula assim para vocês. Por isso que a gente sempre acaba escrevendo essa fórmula dessa maneira aqui, ó, que é o URI. Então, U igual a R vezes I. O que é esse U? Tensão. O que é esse R? Resistência. O que é esse I? Corrente. Então, tensão é igual a resistência vezes corrente. Beleza? Fácil a primeira lei de Ohm, galera. Uma expressãozinha muito simples. Agora, por que vocês acham complicado isso? Porque vocês esquecem das unidades aqui. Então tem que lembrar U, volt, resistência Ohm e corrente. Então, essa aqui é conhecida como primeira lei de Ohm da eletrodinâmica. Tudo certo? Beleza? Bom, pessoal, dentro dos circuitos, né, existem componentes eletrônicos que a gente chama de resistor. O resistor, galera, basicamente, ele serve para transformar energia elétrica em calor. Então, o resistor, ele faz efeito Joule.
Outra coisa, galera, que quando a gente coloca o resistor no circuito, a gente consegue limitar a passagem de corrente por aquele circuito, porque parte da energia elétrica acaba sendo convertida em calor. Então, basicamente, o resistor serve para essas duas coisas aqui. Galera, resistor é um componente eletrônico. Então, às vezes, quando a gente fala de um chuveiro, e você diz assim, um chuveiro, professor, ele tem resistência, tem uma resistência dentro do chuveiro. Galera, resistência não é um nome muito certo, muito correto para isso. Na verdade, dentro do chuveiro tem um resistor. Resistência elétrica é uma grandeza que é medida em ohm. Resistor é um componente eletrônico que faz efeito Joule. Então, quando a gente coloca resistor no circuito, ou eu represento o resistor assim, ou eu represento o resistor assim. Ó. Então, são as duas maneiras de representar esse componente eletrônico aqui, que é chamado de resistor. Pessoal, isso aqui ó, é um pedacinho de um circuito aí, eletrônico. Tem vários componentes dentro desse circuito que a gente vai aprender, mas tem componentes aqui que são muito importantes, ó, que são os resistores, que estão aqui, ó. Então, quando eu estou falando para vocês disso daqui, eu estou falando desses componentes eletrônicos que a gente pode ter num circuito. Então, resistor faz efeito Joule, galera. Resistência elétrica é uma grandeza física que tem uma relação com a oposição à passagem de corrente por um circuito. Tudo bem? Outra coisa, existem dois tipos básicos de resistor. Galera, existe um resistor que é chamado resistor ôhmico, que é um resistor que tem resistência constante, ou seja, esse U dividido pelo I tem que ser uma constante. Quem que é U por I? É R. A única maneira, galera, de eu ter um resistor com resistência constante, ou seja, ele ser ôhmico, é se eu tiver um gráfico que seja representado por uma linha reta. Porque aqui, ó, é aqui que eu vou ter uma única declividade desse gráfico. Quer dizer, uma única declividade e um único valor para resistência. Galera, preste atenção aqui. Todo resistor ôhmico vai ter o gráfico que é representado por uma reta. Então, quando a gente tem uma reta, se eu pegar esse U e dividir por esse I, eu vou achar um valor para R aqui. Se eu pegar um outro ponto, por exemplo, esse ponto aqui, ó, e dividir U2 por I2, eu vou achar o mesmo valor para R. Se eu pegasse um outro ponto aqui ó, e dividisse U por I, eu ia achar o mesmo valor para R. Então, não importa quantos pontos eu pegue desse gráfico, sempre que eu dividir U por I, vai ser igual. Isso aqui é gráfico de resistor ôhmico. Agora, como que seria o gráfico de um resistor não ôhmico? Qualquer coisa, galera, que não seja uma reta, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é o gráfico de um resistor não ôhmico, quer dizer que tem um resistor que tem uma resistência que varia. Galera, muito usado também, né? Depende da aplicação que você quiser. Mas veja, se eu tivesse uma curva nesse jeito, aqui com esse jeito, galera, eu podia pegar um ponto dessa curva aqui, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, dividir U por I e achar um valor de R aqui, que eu chamo de R1. Se eu pegasse um outro ponto, ó, e dividisse U2 por I2, eu ia achar um outro valor de R. Quer dizer, se o valor de R que eu encontro aqui é diferente do valor de R que eu encontro aqui, esse gráfico é de um resistor não ôhmico. Beleza? Tudo certo? Então, qualquer coisa que não seja uma reta é de um resistor não ôhmico. Bom, aí vocês devem estar me perguntando assim. Pessoal, isso aqui depois eu vou comentar com vocês mais adiante, tá bom? Vocês devem estar me perguntando assim, professor, mas e como é que calcula a resistência de um condutor? Imagine que eu quisesse pegar essa antena aqui, ó, e quisesse calcular a resistência elétrica dela. Como é que eu faria? Pessoal, isso é o que a gente trata na segunda lei de Ohm, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia, não é um desenho que é muito correto assim, mas ele é interessante para você não esquecer das ideias básicas aqui, ó. Então, ó, quem está tentando passar aqui, ó, é o ampere. Quem que é o ampere? É a corrente, tá bom? Então quem passa é a corrente. Quem que empurra? É o volt, ó. Quem que empurra? É a tensão, lembra daquilo. E quem que está atrapalhando a passagem da corrente, ó? É o ohm. Quem que é o ohm? A resistência. Então quem passa é a corrente, quem empurra a tensão, quem está atrapalhando é a resistência. Então eu vou mostrar para vocês como calcular a resistência de um condutor. Galera, a resistência de um condutor, ela depende de alguns fatores. Eu vou mostrar para vocês que fatores são esses. O primeiro fator que influencia, galera, é uma coisa que a gente chama de resistividade. Essa resistividade eu vou chamar por essa letra ρ aqui, ó, que é uma medida da oposição, uma medida de oposição de um material ao fluxo de corrente elétrica. Então, todo material, galera, tem uma resistividade.
Então essa resistividade eu vou chamar pela letra Rho aqui, e vai representar, galera, a dependência da resistência elétrica com o material. Por exemplo, um fio de ouro, galera, ele não tem a mesma resistência de um fio de alumínio. Ou um fio de alumínio não tem a mesma resistência de um fio de cobre. Então os materiais apresentam resistividade diferentes. E eu posso dizer para vocês o seguinte, ó, que essa resistência, ela é diretamente proporcional à resistividade. Então, galera, quanto maior a resistividade de um material, maior a resistência. Galera, não confundam resistividade com resistência, tá bom? A resistividade é a dependência da resistência com o material. Beleza? Susse aí? Então, quanto maior a resistividade, maior a resistência. São grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui para ficar claro, ó, a prata tem uma resistividade diferente do cobre. Beleza? Susse aí? Bom, segunda coisa que influencia, galera, na resistência elétrica. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, ó. Para qual condutor a dificuldade de deslocamento dos elétrons será maior? Então, qual dos condutores você acha que apresenta uma resistência maior aqui? Digam para mim. Será que a resistência é maior quando os elétrons atravessam esse condutor? Ou a resistência é maior quando os elétrons atravessam esse condutor? Responderam? 1 ou 2? Resposta 1. Então, galera, o condutor 1, ele vai apresentar maior resistência do que o condutor 2. Sabe por quê? Porque a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência do condutor. Meus queridos, comprimento e resistência são grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá, terceira coisa que influencia na resistência elétrica. Quero fazer uma pergunta para vocês. Para qual condutor a dificuldade de deslocamento dos elétrons será maior? Se você fosse elétron, você encontraria, né, uma dificuldade de deslocamento maior nesse condutor 1, ou você encontraria uma dificuldade maior de deslocamento desse condutor 2, considerando que são de mesmo material e têm o mesmo comprimento. Aonde que você acha, galera, que a resistência é maior? No condutor 1 ou no condutor 2? Resposta: no condutor 1, galera. Por quê? Porque ele é mais fino. Ele é mais fino. É por isso, por exemplo, que quando você vai ligar um chuveiro, não adianta você pegar um fio muito fino para ligar um chuveiro, que o fio pega fogo, galera. Né? Então você tem que ter uma certa espessura, uma certa área de seção transversal ali, para que a corrente possa passar pelo condutor. Então esse condutor apresenta mais resistência do que esse condutor aqui. Então eu posso dizer para você, galera, que a resistência, ela é inversamente proporcional, olha aqui, ó, a área de seção transversal de um condutor. Então, quanto menor a área, maior a minha resistência. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Veja, se eu juntar tudo isso, galera, no mesmo bolo, eu vou ter uma expressão chamada de segunda lei de Ohm, que calcula a resistência de um condutor. Então, vamos lá. Do que a resistência depende? Primeiro, material. Segundo, do comprimento. Terceiro, da área de seção transversal aqui do fio, da espessura do fio. Então, se eu juntar o material, o comprimento e a área, eu chego na segunda lei de Ohm, que está aqui, galera. Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Veja, isso aqui cai muito, galera. E você tem que saber, mais do que saber fazer conta, você tem que saber a relação entre as grandezas. Então, a resistência é diretamente proporcional à resistividade, diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Então, mais resistividade, mais resistência, mais comprimento, mais resistência, maior área de seção transversal, menor resistência. Aí você deve estar pensando assim, professor, que área é essa que aparece aqui embaixo? Galera, que área é essa? Os fios que a gente trabalha no dia a dia são fios cilíndricos. Então, quando você tiver que calcular ou trocar essa área aqui, ó, você vai trocar por πr ao quadrado. Eu estou chamando, galera, esse R aqui por R minúsculo para não confundir com a resistência. Então, vocês vão chamar esse R aqui, que é o raio, né, de πr ao quadrado ali, que é a área de seção transversal. Tudo bem? A única coisa que me preocupa, galera, é esse quadradinho aqui, tá vendo? É esse quadradinho aqui. Ó, eu só vou dar uma palhinha aqui, porque mais adiante eu vou cobrar isso de vocês. Então, o que acontece, galera,
Se, por exemplo, o raio desse fio aqui dobrasse. Se o raio desse fio dobrasse. Veja, como aqui está o quadrado, quando o raio dobra, 2 ao quadrado é 4. A área aumentaria 4 vezes. Se a área aumenta 4 vezes, galera, a resistência cai 4 vezes. Vou fazer uma pergunta agora. Ó. Responda para mim. O que acontece quando o raio aumenta 3 vezes? Raio aumenta 3, 3 ao quadrado, 9. A área aumenta 9. Se a área aumenta 9, a resistência cai 9 vezes. Então, cuidado com a relação entre área e raio, porque ela é bem importante. Beleza, povo? Então, o que a gente precisa fazer agora é treinar a primeira e a segunda lei de Ohm. Então, essa aula que eu dei para vocês hoje, nessa explicação rápida, galera, você poderia assistir 2 vezes se você quiser entender bem isso daí. Não é uma aula que você assiste, às vezes, uma vez e já sabe tudo. Então, é uma aula que você vai ter que sentar em casa, vai ter que batalhar em cima dos exercícios e vai ter que assistir, às vezes, essa aula mais de uma vez. E é legal que você possa ter essa aula gravada, porque você pode assistir ela várias vezes. Tá bom? Então, cuidem bastante com esses conceitos aí. Beleza, povo? Bom, então, pega aquela listinha de exercícios que eu passei para vocês e vamos treinar um pouquinho isso daqui, tá bom? Bom, para a gente poder começar a treinar, então, essa segunda aula, galera, vamos resolver o exercício 9, hein? Ele diz assim: no rio Amazonas, um pescador inexperiente tenta capturar um poraquê, segurando a cabeça do peixe com uma mão e a cauda com a outra. Se vocês puderem, galera, entrem no YouTube e vejam esse poraquê em algumas cenas dando choque em outros animais. Então, tem uma cena, eu nunca esqueço que um jacaré pega um poraquê, que é esse peixe elétrico, né? E o jacaré fica ali mesmo, cara. O poraquê tem uma descarga elétrica, assim, brutal. E tem algumas pessoas que já se acidentaram com o poraquê. Então, o poraquê, ele é um velho conhecido nosso nas provas de vestibular, porque ele cai muito e cai muita eletricidade. O poraquê é um peixe elétrico, capaz de gerar, entre a cabeça e a cauda, uma diferença de potencial, galera, que a gente chama pela letra U, de até 1.500 volts. Para essa diferença de potencial, a resistência elétrica do corpo humano, medida entre as duas mãos, é de aproximadamente 1.000 ohms. Então tá aqui, ó. A resistência elétrica do nosso corpo é de aproximadamente 1.000 ohms. Em geral, galera, 500 mA de corrente passando pelo tórax de uma pessoa são suficientes para provocar fibrilação ventricular e morte por parada cardiorrespiratória. Então ele está dizendo assim, que uma pessoa pode morrer com uma corrente de 500 mA. Bom, usando os valores mencionados acima, calculamos que a corrente que passa pelo tórax do pescador com relação à corrente suficiente para provocar fibrilação ventricular é... Bom, o que o exercício quer, galera? O exercício quer que você perceba que um poraquê, ele pode matar uma pessoa. Para eu poder provar isso para vocês, eu quero que vocês olhem aqui com bastante atenção para os meus cálculos. Veja, com essa tensão do poraquê e com essa resistência que o corpo de uma pessoa apresenta, eu posso calcular qual é a corrente que passaria por uma pessoa quando ela pegasse num poraquê. Então, eu vou usar a primeira lei de Ohm, que é o URI. É o nosso URI, tá aqui. Então, a minha tensão, 1.500. A minha resistência aqui, 1.000. E a minha corrente, eu quero saber. Galera, a corrente então vai ser 1.500 dividido por 1.000. Então, a corrente que passaria pelo teu corpo, se você pegasse num poraquê, seria 1,5 ampere. Agora, preste atenção numa coisa aqui, O exercício me disse que essa corrente aqui, já é capaz de provocar uma parada cardiorrespiratória numa pessoa. Galera, 500 mA, para quem não lembra, é a mesma coisa que 500 vezes 10 a menos 3 ampere. Se eu pegasse essa vírgula que está aqui, e corresse com ela 3 casas para a esquerda, eu chegaria nessa corrente aqui, que é de meio ampere. Então o exercício está me dizendo que isso aqui, é capaz de matar uma pessoa. E olha a corrente que passa pelo poraquê. Pessoal, se você dividir essa corrente por essa aqui, olha aqui para mim, 1,5
dividido por meio, isso aqui vai dar 3. Então, sabe o que significa? Significa que a corrente que passa pelo poraquê, ela é 3 vezes maior do que essa que pode te matar. Então, o que o exercício está tentando mostrar para vocês é que se você pegar num poraquê, e você for uma pessoa até certo ponto suscetível, você pode morrer pela descarga que o poraquê dá. Isso é muito sério, galera. Tá bom? Então, se vocês puderem lá, é só digitar descarga do poraquê, você vai ver a quantidade de vídeos que tem lá no YouTube que você pode presenciar isso aí. Então é muito... Pessoas que vão brincar com poraquê, galera, sofrem acidentes terríveis. Terríveis, né? Alguns até são engraçados, sim, porque a pessoa toma um choque e sai caminhando, né? Ótimo, não aconteceu nada, mas algumas descargas são bem complicadas, atordoam e as pessoas desmaiam. Tá bom? Então a corrente que passa pelo poraquê, ela é o triplo da corrente que pode matar uma pessoa. Então por isso que a alternativa correta dessa questão aqui é a letra E. Tudo bem? Beleza? Bom, pessoal, para a gente acabar essa aula, então, eu vou resolver mais com vocês a questão número 10. Bom, a quase totalidade de energia utilizada na Terra tem sua origem nas radiações que recebemos do Sol. Uma parte é aproveitada diretamente dessas radiações, iluminação, aquecedores e baterias solares, e outra parte bem mais ampla é transformada e armazenada sob diversas formas antes de ser usada. Carvão, petróleo, energia eólica, hidráulica, etc. A energia primitiva, presente na formação do universo e armazenada nos elementos químicos existentes em nosso planeta, fornece também uma fração da energia que utilizamos, reações nucleares nos reatores atômicos, etc. Então, é uma maneira de você pensar o quanto que o Sol é importante para a gente nesse processo. Pessoal, o aquecimento e a iluminação foram as primeiras aplicações da energia elétrica. Um fio metálico muito fino, percorrido por uma corrente elétrica, se aquece. Por que um fio metálico muito fino percorrido por uma corrente elétrica se aquece? Porque os condutores apresentam resistência elétrica. Vocês, meninas, quando vão, por exemplo, secar o cabelo, quando você seca o cabelo lá e você pega no cabo do secador, depois de ter secado o cabo não fica quente? Então os condutores normais, comuns, eles apresentam essa resistência elétrica que faz com que eles esquentem. Considere um fio de níquel cromo, cuja resistividade supostamente constante vale... resistividade a gente chama pela letra Rho. 1 vezes 10 a menos 6 ou vezes metro. E tem comprimento de 1 metro. E 2,5 milímetros quadrados de área de seção reta. Então a área desse fio, 2,5 milímetros quadrados. Suas extremidades são sujeitas a uma DDP de 12 volts. A intensidade da corrente que percorre esse fio em ampere é... Bom, pessoal, tem um enunciado gigante, tem bastante coisa para você pensar, mas essa questão aqui, ela é muito direta. Muito direta. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho uma tensão nesse fio de 12 volts e eu quero saber a corrente nesse fio. Para saber a corrente desse fio, basta eu pegar, o URI, U igual a R vezes I. Então, se eu passar o R dividindo, para saber a corrente, eu faço isso aqui, U sobre R. Ou seja, para eu descobrir essa corrente, eu tenho que descobrir a resistência primeiro. Então, esse é o primeiro ponto. Para saber a resistência, eu ganhei esses valores aqui. Então, o que eu vou fazer com esses valores? Eu vou usar a segunda lei de Ohm para descobrir a resistência. Então, a resistência ela é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Galera, a resistividade está aqui, perfeita, Ohm vezes metro. O comprimento está aqui, perfeito, 1 metro. E a área está aqui, só que não está tão perfeita assim. Porque aqui, eu estou misturando, milímetro quadrado com metro, galera. E não dá para fazer isso. Então eu vou ter que converter essa área aqui primeiro para metro quadrado, tá bom? Mas vocês já estão craques nisso, porque a gente trabalhou isso ainda aqui na escola, antes da paralisação. Então a gente viu essas conversões de unidade. Então vai ser um pouquinho mais fácil. Vou repetir aqui, o 2,5. Esse milha aqui, eu vou trocar ele por 10 a menos 3. E como eu estou convertendo de milímetro quadrado para metro quadrado, eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Então, galera, 2,5 vezes 10
a menos 6, né? Porque menos 3 vezes 2 dá menos 6. E aqui fica metro quadrado. Essa daqui, ó, é a minha área no sistema internacional. Bom, agora que eu tenho esse valor, esse valor, esse valor, é só trocar aqui e fazer a continha. Então vamos ver, ó. A resistência vai ficar assim, então. 1 vezes 10 a menos 6, ohm vezes metro. O comprimento, 1 metro. E a minha área, 2,5 vezes 10 a menos 6. Galera, corta aqui, ó. Corta aqui. Isso aqui vai ficar 1 dividido por 2,5. Veja, se fosse 10 dividido por 2,5, era 4. Como é 1 dividido por 2,5, isso aqui vai me dar 0,4. Qual é a unidade de resistência? Ohm. Então, a resistência desse condutor, 0,4 ohm. Beleza? E uma vez que você tem a resistência, para a gente calcular a corrente, fácil, né? Então, a corrente vai ficar assim, ó. A minha DDP, que é 12, e a minha resistência, que é 0,4. Galera, 12 por 0,4 vai me dar 30 amperes. Que é o que aparece na alternativa correta, letra C. Tá bom? Beleza, povo? Bom, então, estão aí 2 exercícios para vocês terem como base. E quando vocês forem fazer os exercícios, galera, façam até o 11. Tá bom? Até o 11. Não vai do 11 para frente, porque ainda eu não terminei o conteúdo com vocês. Então, vocês podem fazer do 1 ao 11, mas para no 11, que a gente vai ver o restante do conteúdo ainda. Beleza, povo? Então, força aí. Não desanimem, galera. Eu sei que essas aulas são cansativas e vocês estão cansados. Mas olha, cara, façam isso por vocês. Não desanimem. Tenham foco, né? Que as coisas vão melhorar. Então, ajudem a ficar melhor. Um abraço aí, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.